Temos muitos assuntos para considerar, mas em primeiro lugar, nos cumpre examinar a fundo o que é liberdade. Se não compreender a liberdade, não apenas externamente, mas sobretudo interiormente, se não a compreender profunda e seriamente, não apenas com o intelecto, porém sentindo-a de verdade, o que vamos dizer pouco significará. Já estivemos considerando a natureza da mente. É a mente séria que vive verdadeiramente, que conhece a alegria de viver, e não aquela que anda meramente em busca de entretenimentos, de satisfação e preenchimento próprio. A liberdade requer o repúdio total, a total negação de toda autoridade, interna e psicológica. A geração mais jovem pensa que liberdade é cuspir no rosto do policial, cada um fazer o que quer, mas a rejeição da autoridade externa não significa necessariamente que se está completamente livre de toda a autoridade interior psicológica. Quando compreendemos a autoridade interior, a mente e o coração ficam total e inteiramente livres. Estamos então habilitados a compreender a ação externa da liberdade. A liberdade de ação no exterior depende por inteiro de uma mente livre da autoridade interna. Essa questão exige uma grande soma de paciente investigação e reflexão. É uma questão de primacia e importância. Compreendida ela, estaremos aptos a considerar outras coisas da vida e do viver diário com uma mente de todo nova. Conforme o dicionário, a palavra autoridade deriva de autor, aquele que lança uma ideia original, que cria alguma coisa inteiramente nova. Esse homem estabelece um padrão, um sistema baseado em suas ideias. Outros seguem tal sistema, nele encontrando uma certa satisfação. Ou iniciam um novo modo de vida religiosa, que outros seguem cegamente ou intelectualmente. Eis como se estabelecem os padrões ou maneiras de vida e de conduta política e psicológica, externamente e interiormente. A mente, em geral, muito preguiçosa e indolente, acha mais fácil seguir o que um outro disse. O seguidor aceita a autoridade, a fim de alcançar o que promete o seu sistema de filosofia ou de ideias. A esse sistema se apega, dele fica dependente e, dessa maneira, confirma a autoridade. O seguidor, pois, é um ente humano sem originalidade. Assim é a maioria das pessoas. Poderão pensar que têm ideias originais na pintura, na literatura, na música e etc., mas, essencialmente, já que estão condicionados para seguir, imitar, se ajustar, tornaram-se entes humanos de segunda mão, esses entes humanos absurdos. Esse é um dos aspectos da natureza destrutiva da autoridade. Como o ente humano está seguindo alguém psicologicamente, não nos referimos à obediência externa, à observância da lei, mas interiormente, psicologicamente. Você está seguindo alguém? Se está nesse caso, é essencialmente um ente sem originalidade. Pode praticar boas obras, viver de maneira muito útil, mas essa vida pouco significa. Há também a autoridade da tradição. Tradição significa transportar do passado para o presente. Tradição religiosa, tradição familiar, tradição racial. E há a tradição da memória. Vê-se que seguir a tradição em certos níveis tem valor, noutros níveis não tem valor algum.
As boas maneiras, a cortesia, a consideração, nascidas do estado de vigilância da mente, podem converter-se gradualmente em tradição. Uma vez fixado o padrão, a mente o repete. Abrir a porta a outra pessoa, ser pontual às refeições e etc. Mas tendo se tornado tradição, esses atos já não procedem do estado de vigilância, de penetrante percepção, de lucidez. A mente que cultivou a memória funciona com base na tradição. Igual a um computador que repete sem cessar as mesmas coisas. Jamais pode perceber uma coisa nova, ouvir uma coisa de maneira totalmente diferente. Nossos cérebros são como gravadores de fitas. Certas memórias vêm sendo cultivadas há séculos e não fazemos outra coisa senão repeti-las. Em meio ao barulho dessa repetição, não podemos escutar nada novo. E assim perguntamos: o que devo fazer? Como posso me libertar do velho mecanismo, da fita velha, do HD, do pendrive? O novo só pode ser ouvido quando a fita velha silencia de todo, sem nenhum esforço de nossa parte. Quando somos sérios e, portanto, temos interesse em descobrir e prestar atenção. Temos, pois, a autoridade de outro, de quem dependemos, a autoridade da tradição e a autoridade da experiência passada, como memória, como conhecimento. E há também a autoridade da experiência presente, que reconhecemos com base nos conhecimentos acumulados no passado. E tal experiência, visto que pode ser reconhecida, não é uma coisa nova. Como pode uma mente, um cérebro que foi tão condicionado pela autoridade, pela imitação, pelo ajustamento, escutar uma coisa inteiramente nova? Como se pode ver a beleza do dia com a mente, o coração e o cérebro obscurecidos pelo passado como autoridade? Se pudermos perceber realmente o fato de que a mente está transportando a carga do passado e foi condicionada pela autoridade sobre várias formas, de que ela não é livre e, sendo, portanto, incapaz de ver totalmente, deixaremos então de lado o passado sem nenhum esforço. A liberdade requer a total cessação de toda autoridade interna. Desse estado mental resulta uma liberdade externa, toda diferente da reação de oposição ou de resistência. O que estamos dizendo é, em verdade, muito simples. E justamente por causa dessa simplicidade, pode escapar a sua apreensão. A mente, o cérebro, está condicionado por causa da autoridade, da imitação e da obediência. Esse é um fato. O homem realmente livre não reconhece nenhuma autoridade interior. Esse homem sabe o que é amar e meditar. Compreendendo-se a liberdade, compreende-se também o que é disciplina. Essa poderá parecer uma asserção contraditória, porque em geral pensamos que liberdade significa estar livre de toda disciplina. Qual a natureza da mente bem disciplinada? Não pode existir liberdade sem disciplina. Mas isso não significa que devemos primeiro nos disciplinar para depois termos liberdade. A liberdade e a disciplina se acompanham sempre. Não são coisas separadas. Então, assim, o que significa disciplina? Conforme o dicionário, a palavra disciplina significa aprender. E não forçamos a mente a ajustar-se a um certo padrão de ação baseado em alguma ideologia ou crença.
A mente capaz de aprender é toda diferente daquela que só é capaz de ajustar-se. A mente que está aprendendo, observando, vendo realmente o que é, não está interpretando o que é, em conformidade com seus desejos, seu condicionamento, seus particulares prazeres. Disciplina não significa reprimir e controlar, e nem tampouco ajustamento a um padrão ou a uma ideologia. Significa que a mente vê o que é e aprende de o que é. A mente é, então, sobremodo esperta e vigilante. Disciplinar-se no sentido comum implica uma entidade que se está disciplinando em conformidade com alguma coisa. Esse é um processo dualista. Digo, entre mim, que preciso me levantar cedo todas as manhãs e deixar de ser preguiçoso, ou não devo me deixar encolerizar, um processo dualista. Aquele que, por meio da vontade, procura determinar o que lhe cumpre fazer em oposição ao que realmente faz. Nesse estado, há conflito. A disciplina imposta pelos pais, pela sociedade, pelas organizações religiosas é ajustamento. Contra esse ajustamento, vem a revolta. O pai quer obrigar o filho a fazer certas coisas e esse se rebela e etc. Tal é a vida baseada na obediência e no ajustamento. E algo o contrário, rejeitar o ajustamento para fazer o que se entende. Vamos tratar, pois, de descobrir qual a natureza da mente que não se ajusta, que não imita, que não segue, que não obedece e, contudo, é altamente disciplinada. Disciplinada no sentido de que está constantemente aprendendo. Disciplina é aprender e não ajustar-se. Ajustamento implica que me comparo com o outro, medindo o que sou ou penso que deveria ser, em comparação com o herói, o santo e etc. Onde há ajustamento, há necessariamente comparação. Veja isso, por favor. Descobre se é capaz de viver sem a comparação, quer dizer, sem o ajustamento. Desde a infância somos condicionados para comparar, seja como seu irmão, seja a tia-avó, seja igual ao santo, siga Mao Tse-tung. Na educação, comparamos. Nas escolas, damos notas aos alunos e os submetemos a exames. Não sabemos o que significa viver sem comparar e sem competir. E, portanto, não agressivamente, não violentamente. Comparar-se com o outro é uma forma de agressão e uma forma de violência. Violência não é só matar ou espancar alguém. É também espírito comparativo. Preciso ser igual a fulano ou preciso me aperfeiçoar. O aperfeiçoamento próprio é a verdadeira antítese da liberdade e do aprender. Descobre por você mesmo uma maneira de viver sem comparação e verá acontecer uma coisa maravilhosa. Se realmente se tornar vigilante, sem nenhuma escolha, verá o que significa viver sem comparação. E nunca mais pronunciará as palavras "eu serei".